Continuando com a parte de tipagem, a gente vai para duas primeiras linguagens estáticas que são bem mais simples, que tem uma tipagem bem mais simples do que a gente vai ver de agora em diante. A primeira delas é C++ e a segunda delas é Java. O código está igual nas duas linguagens, tipo, aqui é o código em C++, esse aqui é o código em Java. Repare que eu preciso de ponto e vírgula em C++ para o final da classe. E em Java tem algumas coisas que eu preciso colocar, tipo public class, public state, que assim por diante. Primeira coisa notável em C++ é o seguinte, eu defini essa funçãozinha aqui, chamada printVar. Não interessa muito bem o corpo, eu só quero ver se bate a tipagem ou não. Eu coloquei que printVar é 1, a assinatura dela é 1, então ele espera um objeto do tipo 1. Ok, então vamos criar um objeto do tipo 1, que vai ter essa assinatura, e vamos criar um objeto do tipo 2, que vai ter essa assinatura. Essa é uma maneira simples de criar objetos em C++. E agora eu vou colocar um printVar de 1 aqui. Obviamente esse código vai passar, ou não. Falta um igual aqui. Certo, agora esse código provavelmente vai passar. Ele exibiu o olá, e obviamente se eu colocar T aqui, ele vai dar um erro falando que não consegui converter T de 2 para 1. Até aí tudo bem. Uma coisa interessante de C++ é que não existe um tipo object em C++. Então, não tem object. Não existe uma classe que essas duas aqui herdam implicitamente. Então, por exemplo, no caso de Java, existe uma classe implícita chamada object. Então, se eu criar aqui 1o igual a new1 e 2t igual a new2, aí eu vou poder chamar esse printVar da forma que eu quiser, ou com o, que vai ser nosso primeiro caso aqui, com Java C, ou com t de 2, que vai rodar do mesmo jeito. Então, tipo, na verdade ele bateu a tipagem tanto com o quanto com t, porque object implicitamente são todos os objetos que eram dele. Uma coisa interessante de Java é que nem todas as coisas são objetos. Por exemplo, o número 10, ele é um inteiro, mas ele implicitamente é convertido para um formato chamado integer. Então, se eu colocar, digamos, vamos ver se isso funciona. Funcionou. Agora vamos tentar ver o que acontece se eu fizer isso daqui. ten2 igual a 10. Vai bater a tipagem, mas reparem que esses tipos são diferentes. Java tem um conceito chamado de boxing e unboxing. Basicamente é um tipo primitivo, que não é uma classe, que é esse 10, que pode virar um objeto, que é esse integer, que basicamente abstrai um pouco dos ints e assim por diante. Eu não sei se esse código vai funcionar, vamos ver se eu tento somar 10,2 com 20. Funcionou. Então basicamente o que ele faz aqui, ele pega o 10,2, ele faz o unboxing dele para o número 10, soma com 20 e faz o box de volta para integer para poder passar para o object. Todas essas coisas são implícitas em Java, mas isso daí não existe no mundo C++. Não existe, por exemplo, um tipo, aqui em C++ não existe um tipo object, não existe, digamos, se eu passar um int aqui, obviamente ele vai falhar a tipagem. Se eu colocar um número 10 aqui, aí passou. E não existe um tipo integer igual o do Java. Como pode perceber, não existe integer aqui. Ou seja, C++ tem uma tipagem muito mais simples. Ela não tem uma classe pi para todo mundo e não tem absolutamente nada implícito. Java, por outro lado, tem. Uma coisa engraçada também é que tanto Java quanto C++ tem suporte para o que a gente chama de generics. Vamos deletar um pouco essas funções e vamos passar para a próxima parte, que é a parte de generics. Basicamente, generic é uma classe em que eu posso parametrizá-la por determinado número de parâmetros, obviamente, né?
Aqui eu defini uma classe abstrata chamada tuple e o objetivo dela vai ser implementar ela para uma lista que tem no máximo 2 elementos. Então o primeiro passo aqui é a classe chamada empty, que não tem elemento nenhum. O segundo passo é a classe one, que ele tem um dos elementos, então o construtor dele recebe um elemento. E obviamente a gente tem que implementar o getFirst para ele retornar esse elemento, e o getSecond pode retornar nulo. E o to, ele é a classe completa. Vamos começar do to, que é mais simples, apesar de não parecer. Eu tenho uma classe chamada to, que ela tem 2 parâmetros, tipo 2 tipos, digamos aqui, que são parametrizáveis, e eu falo que eu estendo o tuple, né, que é a minha classe pi, com os mesmos tipos parametrizáveis. Eu declaro 2 fields, né, 2 campos abstratos, um chamado v1 e outro chamado v2. Tem um construtor que recebe o primeiro elemento do primeiro tipo, o segundo elemento do segundo tipo, e seta esses valores aqui, esses valores privados. E tenho 2 funções, que são getters, para pegar o primeiro elemento e o segundo elemento. Vamos ver como é que isso funciona. Eu vou criar aqui um tipo to, e eu vou chamar ele de new2, obviamente. E aqui eu vou passar os parâmetros tipo olá e 10. Vou colocar o meu nome, vai Maurício, e 33, que é a minha idade atual. Isso não vai funcionar e a gente já vai ver por quê. Aqui eu vou colocar t.getFirst mais tem idade, 2 pontos, e mais t.getSecond. Tentar compilar esse código. Passou, mas ele falou que existe um unchecked or unsafe. Isso significa que se eu fosse, por exemplo, somar um número 10 aqui, ele não conseguiu somar 33 com 10. Ele implicitamente converteu para string e somou 10 com essa string. Porque Java não tem nenhum tipo de inflexão. Então eu preciso falar explicitamente que isso é um string e que isso é um integer. Agora, se eu tentar rodar, ele também deu problema. Um momentinho só. Vamos voltar ao código aqui, porque afinal de contas eu preciso colocar um parênteses a mais aqui. E agora sim nós temos um erro. GetSecond mais 10. Ele não sabe o que é esse mais. O primeiro tipo é um object e o segundo tipo é um int. Repare que o primeiro tipo é um object, ou seja, ele implicitamente fez um casting, tipo, como ele não sabe quais são os getFirst e o getSecond, ele achou que os dois eram object e tudo bem. Então vamos tentar primeiro colocar um string aqui e o segundo um integer. Então nós explicitamente temos que falar para ele que os tipos que eu estou esperando são o string e o integer. Ok, não passou também. Deixa eu pegar um integer. Age igual a t.getSecond. Vamos ver se isso daqui funciona. Eraser, talvez. Se eu fizer assim... ótimo. Legal, agora sim passou. É bem complicado isso, na verdade, porque por algum motivo o Java não consegue fazer nenhum tipo de inflexão de tipagem. Então eu tenho que explicitamente repetir o string e o integer aqui e o string e o integer aqui. Nós vamos ver formas melhores de fazer isso quando a gente for passar para a escala. Systemout.println basicamente pega o primeiro elemento, soma com espaço, põe tem idade e soma com getSecond. Vamos só rapidamente dar uma olhada no que faz esse implícito e quais são as limitações dele. Mas, como a gente já deu mais ou menos uns 10 minutos, eu vou deixar isso para o próximo vídeo.